Oi, interativos, sejam bem-vindos a mais uma live. Eu vou receber na live de hoje o Lori Kriesel, vai me ajudar aí com esse cenário de neuroarquitetura. Uma vez ele entrando aqui, a gente já começa essa live. Vamos ver se agora vai. Convidando, aguardando. Opa! Agora sim. Agora foi. Ei, Tudo bem, Lori, queridão? Tudo certinho, e você? tudo bem? Entrei aqui antes, mas eu tava aguardando, não sei, agora com essa Pois é, eu também. Quando você mandou o convite, eu aceitei e aí caiu. Acho que pode ser alguma coisinha pode do, ser do um Instagram update mesmo. do Instagram mesmo. Mas Que que bom, legal. hein? Então vamos começar a nossa super live. Então, menino, hoje a gente vai ter estudo de cases aí, é isso mesmo? Exato, a gente separou aí alguns cases para esses Só quero ver o que você vai aprontar comigo aí hoje, Michael. Lori, então, mais uma vez, obrigado por ter topado mais uma vez fazer essa live compartilhada e poder contribuir para esses profissionais aí que são apaixonados por esse assunto que nos rodeia. Eu também tenho estudado cada vez mais neuroarquitetura, principalmente neuromarketing, que é a minha área, né, neuromarketing, e não tem como não se encantar, assim, porque eu confesso que eu cheguei num momento também que eu me vi obrigado a tomar outras direções, porque o mercado começou a tomar outras direções, então não tem como falar de marketing hoje sem falar de marketing de experiência, sem falar de arquitetura sensorial, principalmente. Exato. E já era uma área que você vinha se dedicando há bastante tempo também, né, Michael? Acho que essa Já, alteração de mercado ela só confirmou uma trajetória que você já tinha traçado para você aí, né? exato, vale dizer também que o Lori foi, acho que foi a única pessoa, posso dizer com total segurança, que foi a primeira pessoa que você foi assim que me colocou assim dentro desse cenário de design, assim, design gráfico principalmente, porque para quem não sabe a gente trabalhou juntos, né, Lori, por alguns anos No nesse portal, né? e o Lori me deixava muita vontade assim para navegar nesses setores de design gráfico. Então, quando eu vi, eu estava fazendo plantonizado, fazendo folder para construtoras. A gente chegou até a desenhar um portal que o Lori idealizou na época, isso vai fazer 7 anos já. E Isso. hoje é o portal que o Lori tem aí online, né, Lori? É, que vale lembrar que na época, né, era CI9 e quem corria com tudo era o Michael. O Michael assinou editoriais também do CI9, a gente tem editoriais aí que são assinados pelo Michael. Então, assim, realmente foi uma trajetória que começou lá atrás e que você se descobriu, né? Você tem o dom para isso e aí foi embora. Isso aí. Então, já que a gente vai falar de experiência, também queria falar um pouquinho aí para o pessoal que está entrando. Sou formado em arquitetura, então meu nome é Michael Meyer, sou formado em arquitetura, mas acabei me especializando na área de marketing para experiências. E tive a oportunidade, recentemente, de ter feito alguns eventos voltados para marketing de experiência. Então, um dos primeiros foi o Fashion Sounds, onde uniu arquitetura, moda, gastronomia e música. E ali foi uma experiência muito gratificante fazer parte e contribuiu muito para essa escalada assim rumo a esse nicho que eu tô hoje. E é disso que eu queria falar com você, Lori, hoje analisando esses cases, porque a gente vê que o mercado ele muda bastante, né? E essa questão de experiências ela tem tomado conta desses formatos, né? Dessas lojas hoje, principalmente para a área comercial, que é o que a gente vai focar hoje na live. Mas eu queria que você também falasse um pouquinho, Lori, para quem está entrando, para te conhecer e o que você vai abordar na live, qual a sua especialidade. Vamos lá, então. Bom, muito boa noite a todos. Aqueles que ainda não me conhecem, que eu não tive o prazer de conhecer, meu nome é Lori Kriesel, arquiteto, já aí, esse ano completando 20 anos de arquitetura, e sempre trabalhei na parte da arquitetura, do design, da iluminação, e sempre ligado ao ensino também, né? Bastante graduação, mas principalmente pós-graduação. E aí tive a felicidade de rodar esse Brasilzão, reconhecendo muita gente bacana, grandes profissionais. E desde 2004, não minto, desde 2002,
Eu venho trabalhando com uma arquitetura que se chamava, na época, arquitetura cognitiva, que é uma arquitetura que trabalha com as movimentações cognitivas do usuário, né? Não se projetava pensando no espaço, mas sim no usuário. Isso foi através de algumas experiências internacionais que eu tive. Eu tive a bênção aí de poder participar de equipes dentro de grandes e importantes escritórios de arquitetura, mundialmente renomados, enfim, aí pude trazer esse conhecimento todo para a minha vida e vindo para o Brasil, obviamente, não deixei de trabalhar nesse formato, né? Em relação ao que a gente vai ter na live, vou ser bem honesto para vocês, a gente não programou, não. O Michael só me convidou e disse assim, Lori, vamos fazer uma live falando sobre neuroarquitetura, eu vou trazer uns cases que eu não sei quais são, ele vai me mostrar e a gente vai identificar algumas técnicas. Mas antes disso, Michael, eu acho que seria legal a gente fazer uma pequena introdução para as pessoas saberem o que é a neuroarquitetura, como que a gente trabalha e como que leva isso para o espaço. Talvez Ótimo. seja um caminho interessante para a gente trilhar, né? Então, assim, quando a gente começa a falar sobre neuroarquitetura, a gente tem que ter uma coisa muito clara, que a gente está falando de neurociência aplicada à arquitetura. Ela pode ser aplicada a várias áreas, neurobusiness, neuromarketing, como falou o Michael, e por aí vai. Talvez um dos grandes campos que estourou a questão da neurociência aplicada a alguma área foi a programação neurolinguística, que é a neurociência aplicada a esse formato de trabalho, a essa tipologia, a esse nicho de mercado, e a partir daí se percebeu que essa possibilidade é traduzível a vários segmentos. Na arquitetura, a gente já trabalhava há muito tempo com as arquiteturas cognitivas, como eu falei, depois a gente teve uma variação para a arquitetura sensorial, arquitetura comportamental, mas a gente sempre trabalhou muito embasado em comportamento, até mesmo porque a própria psicologia ambiental, a psicologia do ambiente, nos leva a isso. Recentemente, ano passado, eu lancei o selo NeuroArc, que trata de neuroarquitetura, neurodesign, neurolighting. A partir dele, a gente está terminando agora a configuração de um livro muito prático, muito objetivo do que é, como se faz, onde se aplica, por quê, qual é o resultado, enfim. E eu acho Esse que essa livro aí é experiência, focado para qual público, Lori? todos, porque assim, Michael, quando a gente fala de neuroarquitetura, a gente até, o neurolighting, neurodesign, a gente percebe que a gente está falando especificamente na área projetual para esse público. Mas o conhecimento disso é importante a todos, porque todos nós estamos presentes dentro de determinadas espacialidades que nos geram sensações. Talvez nesse exato momento histórico que a gente está vivendo, né, de estarmos em um confinamento compulsório, nós fomos obrigados a ficar em casa, e isso mudou muito a relação das pessoas com o espaço, porque muitas pessoas estão descobrindo de fato qual é a sua identidade na sua própria casa, algo que antes não se percebia, porque se passava muito rápido, né? Passava o dia inteiro fora, dormia, saía muito cedo, enfim. Então, obviamente que se a gente for pegar pelo título do livro, ele vai muito para as pessoas que são das áreas da arquitetura, do design e da iluminação. Mas é um conhecimento aberto. Eu acho que quanto mais se souber sobre isso, até mesmo porque tem uma parte do livro que a gente trata sobre público-alvo, ou seja, a quem se destina o projeto, né? E aí a gente tem que entender de pessoas, quem são as pessoas, a partir do momento que eu leio essa formação da persona, que aí a gente tem um arquétipo, uma visão de mundo, uma interpretação desse mundo que eu enxergo, como que eu me posiciono nesse mundo, como que eu me aproprio desse mundo, isso é um conhecimento que vale para qualquer pessoa. Então, o livro ele começa com uma linha inicial, onde a gente fala sobre a neurociência, chegando na arquitetura, como que se descortina essa neuroarquitetura, começamos a falar de pessoas para que a gente entenda esse público, e depois aí sim a gente entra nas práticas projetuais em si, como que a gente faz, né? E aí vão ter inúmeras técnicas que a gente pode falar a respeito delas de uma forma mais, vamos chamar assim, técnica mesmo, usando os nomes técnicos delas, mas a gente depois vou fazer questão, é sempre possível, de traduzir para o dia a dia, porque a gente percebe que a neuroarquitetura ela não traz nada novo, ela simplesmente faz com que a gente entenda o processo de como as coisas acontecem. E a partir do momento que eu entendo o processo, eu posso utilizar técnicas para acionar esse processo. Por que eu digo que ela não traz nada novo?
porque as pessoas, quando a gente teve bons projetos, bons ambientes construídos, as pessoas se apaixonavam por eles, as pessoas desenvolviam uma relação com eles, as pessoas não sabiam por quê, mas gostavam, ou não sabiam por quê, mas não gostavam. Então, tudo isso continua acontecendo. Mas, através desse conhecimento da neuroarquitetura, nós conseguimos identificar esses pontos e poder proporcionar determinadas sensações. Como muito bem diz a Miriam Runge, que também é uma grande colega, arquiteta, que ela trabalha muito com a linha da neuroarquitetura. Perdão, Michael? Maravilhosa assistir uma live com vocês. Né? Ela é incrível. Ela sempre diz assim, as pessoas, nós não temos como obrigar as pessoas a nada, né? Então, às vezes as pessoas pensam assim, mas essas técnicas, elas induzem as pessoas. Não, elas convidam as pessoas. Se eu não estiver vivendo aquele momento, nada vai me obrigar a sentir algo que eu não estou predisposto a sentir, né? Então, os espaços são programados para isso. É mais ou menos assim, a pessoa na sua casa, né? Ela organiza o espaço para que ele seja social, para que ele seja, para que ele convide as pessoas a um aconchego, as pessoas que nos visitam em casa, mas a gente não pode garantir que, de fato, uma pessoa que chegue na minha casa vai sentir isso, né? Por mais que tenha tido cuidado ao preparar o espaço para receber essa pessoa. Nós não conseguimos obrigar as pessoas a nada, elas são como elas são quem elas são, mas nós podemos gerar determinados movimentos que trazem esse convite a um aconchego, ou um convite a um movimento mais descontraído. Nós conseguimos preparar o espaço para isso, né? Não quer dizer que as pessoas vão aceitar. Um exemplo que eu deixo bem claro para isso é assim, na época, agora não podemos, mas na época que nós podíamos frequentar uma casa noturna, se eu tivesse com a casa noturna cheia e eu ligasse todas as luzes, talvez as pessoas parassem de dançar, mesmo com a música continuando, porque as pessoas achariam aquilo estranho, não é o que eu estava esperando, e eu posso encontrar pessoas que não estão nem aí se a luz está acesa ou está apagada, e ela vai continuar dançando. Então a gente faz um convite ao intimismo com pouca luz, e a gente faz um convite a uma exposição maior com muita luz. Mas isso não quer dizer que efetivamente 100% do público vai adotar uma situação ou outra. Quantas pessoas tímidas vão a uma balada com pouca luminosidade e mesmo assim elas ficam retraídas em um canto, né? Então, o convite está feito, mas não quer dizer que 100% das pessoas vão aceitar aquele convite. Então, a neuroarquitetura ela trabalha com isso. Ela me possibilita, através desse conhecimento, gerar inputs no projeto que fazem convite às pessoas. E aí a gente vai tentar conversar sobre algumas coisas. Estou até com um pouco de medo, porque estou vendo a quantidade de imagem que você está passando aí. Mas aí, antes da gente embarcar nisso, você falou de pessoas, né? E é tudo sobre pessoas. E eu queria falar um pouquinho, porque a gente tem algumas manifestações de consumo diferente agora. E é curioso, é engraçado, porque agora esse momento que a gente está vivendo, né? Por mais doloroso que seja, a gente vê aí essas marcas remodelando, né, essas manifestações, né, de se comunicar com esse público, né? E aí, falando um pouquinho de pessoas, eu vejo que o mercado ele tem que cada vez mais se remodelar, né, e ressignificar as coisas para poder se conectar com essa nova geração, principalmente agora, que é essa geração millennials, que é muito modeladora, né? Como que você vê essa conexão? Porque nesse momento agora em que as lojas, né, e esses departamentos comerciais estão mais vazios, eu acredito que depois, quando a gente tiver aí um conforto maior para poder sair, né, e voltar ao consumo, eu acho que vai ser ainda mais desafiante para essas lojas, né, trazer de novo as pessoas para dentro da loja, né, e para elas se sentirem confortáveis e voltar a consumir da forma como era antes. E já que a gente vai falar de experiência, que é essa questão, né, de mudar as motivações para as pessoas saírem de casa e para as lojas, qual que é a sua opinião disso, assim, disso tudo que está acontecendo? Na verdade, essas mudanças já vêm acontecendo há bastante tempo. Talvez esse momento, né, que a gente vive exatamente hoje, ele apenas tenha acelerado o processo. Mas a gente já vinha percebendo o quanto as marcas estavam trocando as suas proposições, né? Então, eu vou fazer de tudo para não citar nomes aqui, tá? Mas se nós pegarmos, por exemplo, grandes operadoras de telefonia celular, por exemplo, sem citar nomes de nenhuma, mas todo mundo vai atentar ao que eu estou falando,
Algumas tiraram, isso antes da pandemia, tiraram aquela caracterização de loja rígida, inerte e até muitas vezes fria, inapropriada ao convívio, e começaram a transformar as lojas como se fosse quase que uma outra linguagem, não é mais uma loja de celular. Tem uma cara mais empório, tem materiais que são mais rústicos, tem uma luminosidade menos agressiva, você é mais convidado a ficar, expandem o sinal de internet para que você entre ali e fique usando o espaço, independentemente de estar comprando ou não. Então a gente percebe, e isso eu estou dando um exemplo, um segmento, mas a gente pode falar de vários outros. A gente percebe que os espaços começaram a entender que no momento que estávamos vivendo, nós já não entregávamos mais todo o poder de decisão a um produto ou, mais ainda, ao valor desse produto, mas principalmente o que acompanha o produto. E, inevitavelmente, o que acompanha o produto é uma coisa chamada experiência. Então, a experiência que eu vivo em um determinado lugar, seja pelo próprio consumo em si, seja pela espacialidade, seja pelo atendimento, isso faz com que eu tenha uma diferenciação. E nesse momento eu dou preferência para os meus julgamentos em cima disso. E aí, no caso, mesmo que eu compre algo mais caro, o mesmo produto ou similar a um outro, ele é mais caro, mas no local onde a minha experiência é mais saudável, provavelmente eu vou atentar a isso. Não quer dizer que as pessoas vão deixar de comprar o que é mais barato para comprar o que é mais caro, não é isso. Mas se eu for ponderar, muito provavelmente, e for similar a diferença, muito provavelmente eu vou ter essa experiência de trabalhar com esse segmento. Então, o venda, o pós-venda, os espaços, muitas empresas de vários segmentos tiraram o foco do produto, colocaram o foco no espaço para que as pessoas vivam. Eu vi que você está passando dentro das suas imagens aí, eu não queria falar, mas talvez a líder ou uma das duas líderes mundiais de venda de aparelho de celular, né? Todos os espaços deles são altamente tecnológicos, mas ao mesmo tempo são muito humanizados. Eles fazem com que eu tenha uma experiência saudável lá dentro. Então eu entro na loja dessa marca ou nas lojas dessa marca, mundo afora, e eu encontro, por exemplo, aulas acontecendo gratuitamente ali. Aula de fotografia, aula de alguns aplicativos, inclusive gratuitos. Tem várias coisas acontecendo que me fazem um convite a viver uma experiência. É óbvio que são aplicativos ou que é uma aula de fotografia que ela só funciona para aquele modelo de aparelho celular. Só que eu aprendo tanta coisa, isso me faz tão bem, eu fico pensando, poxa, será que realmente não daria para eu trocar o meu celular, mesmo que eu não precise? Então, essas experiências elas fazem com que nós tenhamos uma remontagem de alguns fatores que nos cercam. E o ambiente ele faz total interação com isso. Nunca se falou tanto da experiência, assim como nunca se falou tanto, por exemplo, de design biofílico ou de biofilia, que é trazer a vida para dentro do espaço, né? Essa vida dentro do espaço não é só o verde, não é só a vegetação, é a iluminação, é a ventilação, a organicidade do espaço. Que englobam toda essa experiência, né? Tudo, tudo. Inclusive o próprio, por que se chama de design biofílico? Porque o próprio desenho do mobiliário, você está mostrando aí elementos que são mais circulares, as formatações mais circulares, elas me são mais convidativas do que formatações pontiagudas, por exemplo. Aí a gente já começa a falar de técnica de neuroarquitetura. A gente começa a falar, por exemplo, da teoria de Eichmann, que é a teoria da empatia, e essa teoria trata em paralelo com várias outras áreas, como a Gestalt, como a psicologia do ambiente, como o design emocional, enfim, a gente começa a tratar, por exemplo, das linhas construtivas. Como que você desenha ou como que você propõe o desenho para que determinadas sensações sejam geradas nas pessoas. O campo comportamental é extremamente importante para nós dentro de uma espacialidade, seja ela qual for. Mas se estivermos falando de uma espacialidade comercial, é imprescindível, porque eu preciso fazer essa relação experiencial entre o que eu estou exibindo com o meu usuário. Aí a gente já entra num universo de discussões. Eu acho fantástico a forma como essa marca que a gente vê, né, desses interiores se posiciona no mercado. A forma como ela usa também cultura de rebanho para
para criar esse movimento de pessoas que são apaixonadas pela marca e pelos produtos, é incrível. Como você citou ali, algumas experiências. Em Chicago, por exemplo, a gente encontra yoga, por exemplo. Né? O que yoga tem a ver com o produto, né? Quando, na verdade, tem a ver com as pessoas, com o lifestyle. Eu acho fantástico. Então, falando um pouquinho de neuromarketing, né? Essa é uma das marcas hoje que a gente vê assim, que, além de estar redondinho assim, na arquitetura, no espaço, na atmosfera, ela une as pessoas, sai dessa formatação transacional, né, que a gente chama, para uma experimental. Então, tudo ali a dois cliques, vamos chamar assim, né, a dois passos. Né? Então, para degustar mesmo esses produtos, acho fantástico. Exatamente. E se a gente for pegar aí, Michael, eu não sei se a proposição já começar por essa imagem, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas técnicas, então. Se você quiser voltar na anterior, eu falo um pouquinho daquela, a gente vai indo. Eu vou usar aqui alguns nomes, porque assim, acho que meu papel é passar o nome da técnica, o que está acontecendo, e depois a gente vai traduzindo isso para outras formas. Tá? Aqui a gente vai encontrar nessa imagem que o Michael está propondo, que fique muito claro que eu não vi previamente nenhuma imagem dele. Mas pode acontecer, Michael, de você expor alguma e vou dizer assim, cara, pula, porque essa não vai ser ruim, tá? Mas vamos lá. Aqui a gente começa a encontrar algumas técnicas assim. Primeiro a gente vai entender, quando a gente vai falar de neuroarquitetura, a gente nunca começa o processo pelo projeto. A gente começa o processo pelo usuário. O que eu quero que a pessoa faça? Ou que tipo de experiência eu quero proporcionar a ela? Ou como eu quero que ela se comporte? Então eu vou dar um exemplo bem claro, inicial, antes de falar dessa imagem aí, que acho que vai deixar muito nítido a todos. Um exemplo que eu sempre cito e que elucida para as pessoas. Quando eu chego na frente de uma loja que ela tem uma montagem muito suntuosa, muito sofisticada, eu me moldo para entrar nesse espaço. Eu entro falando mais baixo, gesticulando menos, andando mais devagar. Quando eu estou diante de uma outra loja bem popular, uma loja express, aquelas que você entra, pega as coisas, vou fazer de tudo para não citar nomes, tá? Mas quando eu chego na frente de uma loja dessas, popular, express, chega, pega e vai embora, eu entro numa outra velocidade, com uma outra articulação, com uma outra gesticulação, com uma outra linha de raciocínio. Então, em tese é o Lori. Mas o Lori, numa loja, ele adota um comportamento e na outra ele adota outro comportamento. São duas pessoas diferentes. Duas personalidades diferentes da mesma pessoa. Por isso que na parte comercial a gente fala de personas. Personas porque a gente vai criar um protótipo de como essa pessoa vai ter o seu comportamento, a sua movimentação, enfim, dentro do espaço. Então, esse é o ponto 1. E aí a gente começa a agregar algumas técnicas. Então, aqui a gente pode ver, e isso vai estar em tudo, tá? Então, a gente pode ver aqui, ó, pela paginação do piso, a gente começa a falar de uma técnica chamada indução ou condução. Quando a gente quer que as pessoas se direcionem para alguma coisa, ou que a atenção delas migre para alguma coisa, a gente direciona isso. Nesse caso, a gente vê nitidamente a técnica aplicada no piso. O piso está todo direcionado para o fundo. No entanto, a gente também percebe que a loja se desenvolve para a nossa direita. E aí a gente pode ver que a mesma técnica é aplicada no teto, através da iluminação, para fazer essa segunda condução. Então, são coisas que a gente não percebe a um olho passante, mas quando a gente está fazendo... Poderia dizer que essa condução também é aplicada aqui nesse layout, por exemplo. Totalmente. Mas volta ali no que eu vou falar de mais uma técnica ali, por favor, Marcos. Então, a gente percebe... Então, aqui a gente já tem duas técnicas. Aqui, alguns autores chamam de indução, outros de condução, porque a gente está conduzindo as pessoas ou induzindo elas a um comportamento. Né? A gente vai perceber que esses showcases, esses mostradores principais, os expositores, eles são cilíndricos. Né? A gente está usando uma outra técnica aqui que a gente chama de singularidade. O elemento circular, ele capta muito a minha atenção, então, normalmente, ele é utilizado para a gente fazer uma exposição de algo que é top de linha, lançamento, novidade. Então, a gente acaba trazendo o foco da atenção para isso. Então, assim, claro, eu não estou vindo a loja inteira, mas já dá para a gente perceber essas duas modalidades aqui, essas duas modalidades de técnica aqui.
né? Isso tem a ver com uma outra técnica chamada de affordance, que é quando a gente está desenvolvendo a apropriação com o espaço, né? Mas dentro dela vem algumas técnicas de movimento. Essas que eu estou falando aqui são técnicas de movimento, a singularidade e a indução ou condução, enfim. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que você vai trazer aí. Vamos lá. Tem aqui Bom, departamento. Perfeito. Deixa nessa daí por enquanto. Essa, ela é bem conhecida. Não vou citar nomes, mas todo mundo está vendo sabe do que se trata. Aqui a gente vem de novo com essa técnica da condução ou indução, que é justamente o que a gente tem como o desenho do piso. Então a gente vai perceber que quando nós entramos nas lojas dessa marca, pode deixar nessa imagem que eu vou falar, as pessoas vão entender, Michael. Quando a gente chega nas lojas dessa marca, se a gente lembrar das fachadas, a gente vai lembrar que as fachadas são assim, são grandes vãos livres, vários marcadores do sensor do alarme, entre dois marcadores desses começa a pista. Se a gente ficar observando as pessoas, de 80% a 90% das pessoas que frequentam a loja, elas entram pela pista, se movimentam pela pista e saem pela pista. Lembrando que, como a gente está vendo na foto, não tem barreira nenhuma que me obrigue a fazer isso. Eu me movimento pela pista e eu entro e saio pela pista porque eu tomei essa decisão. O projeto me fez um convite através de uma técnica chamada de indução ou condução. Mas eu poderia ter entrado ou saído dessa loja por qualquer lugar. Porque se a gente lembrar de novo da fachada, são só marcadores do alarme, do sensor do alarme. Eu posso entrar e eu posso sair por qualquer um deles. Mas de 80% a 90% das pessoas entram e saem pela marcação da pista. Então a gente chama de indução ou condução porque é um elemento que me conduz ou que me induz a um determinado movimento. Mas a isso está atrelado outras técnicas também. A gente tem uma técnica chamada de nudging. Nudging é a técnica que a gente usa quando a gente quer dar... Nudging, se a gente fosse traduzir, seria um empurrãozinho, um cutucãozinho. Então, é como se eu tivesse alguma coisa no espaço que me desse uma dica. Faz isso. Eu vou dar um exemplo de nudging que a gente faz em casa e a gente não sabe. Na verdade, tem 3 técnicas. Eu vou fazer só um parênteses aqui. Tem 3 técnicas que andam meio de mãos dadas, assim. É o nudging, que é esse empurrãozinho, essa dica. Nesse caso aqui foi feito pela pista. É aqui, estilo isso. E aí começa a me conduzir, a me induzir. A gente tem a técnica de priming, que é quando a gente está imprimindo ao nosso usuário uma determinada condicionante física. Aqui a gente teria uma técnica de priming aplicada também, porque fica conotado às pessoas, fica impresso às pessoas que você vai se movimentar por esse trajeto. Mas isso é algo irreal, é algo que eu crio, porque de verdade não tem barreiras que me obriguem a isso. Eu posso sair e voltar dessa pista a hora que eu quiser. E a gente tem a técnica também aplicada de framing. O framing é quando nós estamos enquadrando o nosso usuário em uma determinada situação. E isso pode ser feito previamente. Nesse caso, nós estamos fazendo também um framing dizendo, olha, você vai transitar por todos esses caminhos aqui e você só vai sair desses caminhos quando você precisar de uma coisa efetiva. A gente faz isso em casa o tempo inteiro. A gente só não sabe o nome das técnicas e não conhece o processo. Por isso que eu digo que a neuroarquitetura não traz nada novo. Ela só nos mostra como que os processos acontecem. Então, por exemplo, se eu vou receber pessoas na minha casa e eu pego, por exemplo, comidinhas e bebida e eu coloco num determinado espaço da minha casa, e ali eu deixo uma iluminação mais legal, eu deixo o som mais por ali, como ali está a comida, está a bebida, está o som e está a luz mais interessante, naturalmente as pessoas vão ficar por ali. Muito provavelmente convidadas pelo fato de ficarem interagindo e comendo, interagindo e bebendo, mas quem produziu isso fui eu. Então, eu acabei de aplicar uma técnica de priming, onde eu estou imprimindo às pessoas a ideia de que ali é o lugar de ficar, e eu estou usando também uma técnica de framing, onde eu estou enquadrando as pessoas no comportamento social de ficarem ali, né?
Claro que isso pode ter outras dissociações, a gente não tem tempo aí em uma hora de live para mergulhar Legal. nisso tudo. Tá? Essa questão de comportamento mesmo, essa análise de comportamento, é muito engraçado, né? Porque realmente tudo isso que você disse aí é realmente umas pessoas que nem sabem que existem essa técnica ou essa condução, elas acabam então por entrar ou sair pela pista, né? E eu poderia Perfeito. contribuir também, Lori, falando um pouquinho de neuromarketing, mas é curioso, assim, porque eu não sei há quanto tempo essa loja, por exemplo, imprimiu e criou essa condução, né? Dessa forma, imprimiu isso dessa forma. Mas eu posso dizer que não deixa hoje de ser uma experiência de entrada também. Então, assim, eles aliaram a técnica, a linguagem, ao conceito, ao manifesto também dessa marca, né? Que eu queria dizer que é muito importante, que a gente vê agora cada vez mais as marcas é, se manifestando, né? Seja por uma causa, por causas ou não, mas é muito curioso como elas conseguem então aliar, né? A técnica com essa questão de marketing, né? Fazer as pessoas mergulharem para dentro desse conceito, que é essa pista de maratona, e então já que vende, né, objetos nesse setor, então eu vejo assim que essa soma, né, soma de técnicas com aí o neuromarketing fica redondinho o projeto, não tem como não ficar, né? E é um ótimo case para a gente se inspirar. Sim, perfeito. Marco, eu queria pedir uma gentileza a você. É, eu só queria dar um recado às pessoas que nos ouvem, que como eu estou concentrado vendo a foto e automaticamente trazendo um raciocínio em cima dela, eu estou vendo que estão passando algumas perguntas aqui, aí eu queria pedir uma gentileza para o Michael, em algum momento você filtrar, Michael, para eu poder responder, mas ao mesmo tempo, caso aconteça de passarmos a pergunta de alguém, por favor, é só entrar lá no meu perfil, @lori.crisel, manda um direct que eu respondo com o maior prazer do mundo. É que como eu fico olhando a foto e fazendo o raciocínio, então a gente Eu vou dar uma posso dica acabar não pro respondendo. pessoal também, uma dica é vocês clicarem nesse ponto de interrogação que tem aqui, aí escreve a pergunta, porque ela vai ficar guardadinha aqui, a hora que eu clicar ela já vem na tela. E aí não impede, porque senão a gente vai ter que rolar a tela em cima, às vezes, para procurar uma pergunta, né? Então a gente deixa os últimos 5 minutinhos para responder as perguntas de vocês. Então pode Perfeito, clicar por aqui. favor. E mesmo assim, se passar alguma, fiquem muito à vontade para lá no perfil mandar um direct e respondo com o maior prazer do mundo, tá bom? Bom, aqui, Tem os Michael, a dois gente. perfis aqui, ó, tem várias fotos dessa, tá, Murilo? Tá, pode manter nessa daí. Essa daí. A gente vai começar a trabalhar com algumas. Aqui a gente tem algumas técnicas que a gente pode associar um pouco ao Neurolighting, que é quando a gente começa a trabalhar a questão da setorização. A luz ela é um excelente elemento para fazer setorização. É uma das técnicas que a gente usa no Neurolighting, a setorização. Então, a gente pode perceber que pela junção de luz e sombra, a gente percebe o que é caminho e o que é uso do espaço, né? Por onde eu transito e por onde eu me adequo ou eu me posiciono no espaço. A gente vai perceber que a gente tem essa parede do fundo, essa mais, me parece rosácea, né? Ela tá mais para um tom assim. A gente vê nitidamente uma marcação vertical nela. Pela teoria de Eichmann, a gente tem as condicionantes de trabalhar com linha vertical, que pode ser utilizada para fazer uma ascensão ou uma descensão. A ascensão tende a fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam melhor, e a descensão as pessoas ficarem um pouco mais introspectas. É óbvio que num espaço como esse a gente vai trabalhar com uma ascensão para deixar as pessoas num movimento melhor. Porém, o que significa essa ascensão? Tenta imaginar que você chegou num restaurante, num hotel, e aí você chegou num lobby que tem muito grande, um pé direito muito confortável. Isso traz para a gente uma sensação, nossa, que legal isso aqui. Então, a vertical ascendente, ela provoca isso em nós. E a gente pode perceber também, porque visual merchandising é uma área que trabalha muito com técnicas, se não idênticas, muito similares. E a gente tem uma técnica que é a técnica de trabalhar com a linha construtiva da sinuosidade. A sinuosidade deixa as pessoas mais flexibilizadas. E a gente pode perceber que a organização das peças, das roupas, elas formam um movimento sinuoso na parte de baixo.
É por isso que normalmente se trabalha a questão das araras montadas com roupas longas, próximo a roupas curtas, próximo a roupas médias, mais longas de novo. A gente vai gerando isso. Pela parte de baixo a gente vai formando sinuosidades. Então, a gente vê aqui três técnicas bem claras, né? Que são as técnicas de setorização pela luz, a vertical e a sinuosidade. A minha tela escureceu um pouquinho, tá vendo? Essa também Aqui, está mesmo loja. isso. Aqui a gente vai mais para a condição, de novo, de trabalho. Aqui a gente vai trabalhar com duas, basicamente. A gente vai de novo com aquela situação da condução ou indução, porque a gente está justamente mostrando qual é o caminho. E a gente vem com a questão das linhas horizontalizadas, que apesar da sua imagem estar um pouquinho em cima, acho que para mim e para todos, mas a nossa direita aqui a gente tem uma marcação muito forte de linhas horizontais, que são linhas que tradicionalmente nos trazem as questões de confiabilidade, de segurança, enfim, e que é muito utilizado também para a exposição de produtos. Aí o Visual Merchandising faz assim, o projeto usa as linhas horizontais para dar essa condicionante, e o Visual Merchandising usa os produtos colocados em alturas diferentes, porque aí eu tenho a horizontalização e a sinuosidade ao mesmo tempo. Essa Tá? técnica a gente consegue ver aqui nessa vitrine também, né, Ori? Perfeita, exatamente isso. Aqui a gente vê a questão da sinuosidade, porque quando a gente fala de sinuosidade, muitas vezes, põe ele na outra porque vai ficar mais visível que eu vou falar, mas isso. Quando a gente fala de sinuosidade, aí a gente vai trabalhar com sinuosidade e vertical ascendente. Já vou explicar o que está acontecendo. Quando a gente fala de sinuosidade, as pessoas logo imaginam minhoquinhas, né? Um monte de minhoquinha para ficar sinuoso. Eu não preciso de minhoquinha para ter sinuosidade no meu espaço. Aqui a gente está vendo duas sinuosidades. A gente está vendo sinuosidade pela posição dos manequins, então a posição deles me remonta ao movimento de sinuosidade, e eu também estou vendo sinuosidade pelo elemento que foi utilizado ao fundo, aonde provavelmente é um tecido, pelo que eu vejo daqui, mas a própria conformação do tecido vai fazendo o movimento sinuoso. E, mais uma vez, o próprio tecido, justamente pelo seu movimento sinuoso, ele forma barras que vão fazendo marcação na vertical. Então, a gente consegue trazer duas técnicas ao mesmo tempo. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, Lori. Posso estar errado. À vontade. Como existem muitas técnicas a se aplicar em um determinado espaço, pode ser que horas a gente vai ver uma vitrine dessa forma, aplicada a essa técnica, quando muitas vezes a gente vai ver ela aplicada a uma outra, né? Porque daí Com rola certeza. assim, será que essa vitrine então foi feita errada por ela não ter essa, né? Não. Como que a gente sabe? Que é muito perigoso isso de dizer que é certo ou que é errado, porque depende muito para qual público a gente está trabalhando. Então, se a gente der um passo atrás, a gente voltar a falar da persona, que é quem é o meu público-alvo, e eu vou construir esse público, a gente vai perceber que, por exemplo, eu posso estar, pela minha conformação, eu posso estar dentro de uma classificação de público-alvo e você, Michael, em outra. E aí nós estamos diante da mesma vitrine, eu posso achar ela incrível e você pode achar ela nada a ver. Porque como nós estamos em públicos-alvos diferentes, nós temos percepções diferentes. Então, um cuidado que a gente sempre precisa ter, principalmente com as questões da neuroarquitetura, é que não tem o certo e não tem o errado. O que nós temos é para qual público nós estamos trabalhando. É claro que um profissional que tem o domínio das técnicas, independente do público que ele vai trabalhar, ele sabe qual técnica aplicar, onde, por quê e como. Se eu não tenho essa técnica, se eu não a conheço, eu vou meio que por osmose. Eu vejo o que marcas similares, com públicos similares ao meu trabalho, e eu vou trabalhar também. E aí eu fico naquela coisa de talvez não fazer tão certo. Mas às vezes a gente pega composições que estão absolutamente corretas nas técnicas e elas atingem um determinado público e não atingem outro. É porque nós não estamos dentro, as pessoas não estão todas incorporadas dentro de um mesmo público-alvo. Só em termos de arquétipo, por exemplo, a gente trabalha com pelo menos 12. Então, é muita configuração até a montagem de uma persona, né? Mas, enfim, vamos continuar. Olha, eu estou vendo que tem gente perguntando aqui, Michael, mas aí depois você me ajuda a filtrar. Você quer fazer essa técnica de iluminação aqui, como você falou ali
desse case, deixa eu voltar aqui, a gente já responde, que é esse aqui que você falou da iluminação. Então, além da iluminação no teto, se faz necessária a iluminação no piso, direcionando o cliente para um determinado ponto de interesse da loja? Depende do público. Porque se eu tiver um público que. Porque assim, ó, o espaço. A primeira coisa que o espaço fala, falando de neuroarquitetura e de técnicas com nomes, né? A primeira coisa que a gente monta em espaço é algo chamado psicofísica. Psicofísica é a relação que a minha psique vai fazer com o espaço, com o físico. E isso determina um dos primeiros aportes, que é o comportamento. Então, obviamente, aqui nesse espaço eu tenho um comportamento, só de olhar para ele a gente vai perceber, que é um comportamento mais tranquilo, mais leve, menos movimentado, de maior permanência, e aí eu vou ter todo um espaço programado para que assim receba as pessoas, né? Em outros espaços eu não tenho esse comportamento porque eu não quero esse comportamento. Então não adianta eu querer usar a mesma técnica porque vai dar errado. Aí fica estranho, né? Aí sim seria um equívoco, seria um erro, porque eu não estou atentando ao público e ao que eu quero proporcionar a esse público. Aí eu uso técnicas cruzadas e aí não faz sentido. É aquele espaço que você não entende muito bem a que ele se destina, né? Naquela outra que você estava antes de retornar, a gente percebe que, não, acho que era uma outra, tinha uns manequins ali, eu acho. Essa. Aí, a gente percebe aqui, eu salvo engano, eu acho que é uma marca bem conhecida também, não vou citar nome, de 4 letras, é a própria então. E aí a gente percebe que a gente tem aí algumas configurações bem feitas, né? A gente tem a configuração, por exemplo, de um layout que a gente vai, no meio comercial, que a gente acaba chamando de retail design, a gente tem uma gama inúmera de tipologias de layout. Mas através da neuroarquitetura, a gente usa técnicas acopladas a esses layouts para a gente poder gerar algumas coisas. Uma dessas técnicas é uma técnica que a gente utiliza para fazer um determinado tipo de movimento para um público específico. Essa técnica, nessa loja que você está mostrando, é uma técnica que a gente chamaria ela de fragmentado. É um layout que, independente da tipologia dele, ele recebe um layer de fragmentação, porque é como eu quero que o meu público se movimente dentro dele. E aí a gente pode ver que o projeto acompanha essa linha. A imagem não nos mostra, mas muito provavelmente aquela marcação de luz que nós temos no teto, os rasgos, onde estão embutidos os estojos, ou então as luminárias, ele induz um determinado caminho, e aquele caminho é retilíneo, porque ele obedece uma configuração retilínea também do layout, né? Aí a gente está trabalhando a fragmentação aplicada ao layout e a indução fazendo composição junto com a fragmentação pelo teto. Então você vê que não é nada assim, né? É um abarcado de situações que nos levam ao resultado, né? Mas vamos lá. Vai ter uma galera batendo palma ali, espero que estejam gostando mesmo. Diga aí, Marcos. Uma outra loja aqui, Lori, só que é para o nicho de casa, é da mesma marca, só que certo. Casa. Então a gente também percebe que eles têm o mesmo. A mesma linguagem não muda porque é o mesmo público. Muda a fragmentação do público, ou seja, sai da roupa, né? Sai do vestuário e vai para o artigo casa, mas é o mesmo público. Outra coisa que eu observo muito é que eles escolhem muito bem o ponto, né? Dessas grifes, né? Alguém aqui colocando saudade das aulas. Obrigado, Zanel. Obrigado. A gente vê bastante técnica de ascensão, principalmente nas vitrines aqui. Essa é da mesma loja, marca de 4 letras, tem uma fachada aqui dela. Exato. Essa marcação acontece bastante em vitrine, em exposição de produtos um pouco mais diferenciados, nas entradas, né? Então a gente tem bastante convite a isso. Aqui a gente tem uma outra marca, e aí tem artigos para viagem. Isso. E aí a gente pode perceber... Isso. Aí a gente volta de novo àquela situação, né? A gente pode ver que a loja é muito bem organizada, ela é muito bem composta. Fica um pouquinho na anterior, Michael, mas depois essa a gente vai usar também. A gente percebe assim, ó, lembra que eu falei da horizontalidade
e o visual merchandising trabalha com a sinuosidade. Então, aqui a gente pode ver que todos os elementos que estão na parede são elementos que são retilíneos, eles trabalham com essa linha, mas a gente pode ver na parte superior também que eles se desencontram, fazendo a sinuosidade. Se você ir para a próxima imagem, a gente vai perceber a mesma natureza. É uma composição de imagens, que me parece lá ao fundo junto com nichos, e aí a gente tem não apenas o desencontro desses nichos na parte superior, mas se a gente olhar atentamente, chegar mais próximo à tela, apesar de estar pequenininha, a gente pode perceber que os artigos colocados nesses nichos, eles também variam a sua modulação de altura. Então, eu tenho a composição retilínea, a composição linear, eu tenho a fragmentação, perdão, a fragmentação que eu confundi com a técnica anterior. Eu tenho a disposição superior disso, não é desorganizada, mas desencontrada para gerar sinuosidade, e na própria exposição vai acontecer. Um exemplo clássico disso é mais ou menos assim, ó, algo muito nítido a todos. Imagine que eu tenho uma prateleira, ela é linear, e aí eu faço uma disposição assim, ó, por exemplo, sapato, bolsa, sapato. Então eu tenho uma linha linear, mas o visual merchandising faz com sapato, bolsa, sapato, ele faz uma sinuosidade, né? Então aí são técnicas que a gente vai lá para a teoria de Eichmann, e aí tem um porquê, tem um como que a gente não consegue entrar muito aqui, mas é só para poder ir lendo algumas coisas com o pessoal aí. Show. Tem um case aqui também que é maravilhoso, que é uma... como é que eu posso dizer? É de cafés, né? Uma das mais famosas aí. Mas eles remodelaram. Eu quase engasguei. É a que eu tô tomando? Nossa, talvez seja. Mas não era para fazer publi, né? Mas não era. Vamos lá. Essa técnica de condução mesmo que eles fizeram. Só um pouquinho. Aqui alguém pediu para eu repetir. É teoria de Eichmann. Peraí que eu vou digitar aqui. Aí, ó. Tá? Se chama teoria de Eichmann, que é a teoria da empatia. Esse case, Lori, assim, é fantástico. Assim, né? Tem poucas unidades em Nova York. E a forma como eles criaram assim, a jornada, como eles desenharam a jornada de experiência do cliente dentro, assim, é fantástica. Então, você vai ter ali a área de... Você vai ver eles fazendo café. Tem imagens aqui, por exemplo, como essa, onde você vê o café sendo moído na hora, por exemplo. Exato. Também, inclusive, são poucas dessas lojas ao redor do mundo, né? Porque essas são as que eles chamam justamente para a experienciação do café, né? Então, a gente pode ver que são lojas que não obedecem em nada ao desenho da franquia, porque justamente querem que as pessoas passem por uma experiência diferenciada em relação à marca. Agora, olha que interessante essa foto que você pegou. Independente de qualquer coisa, talvez muitos estejam visualizando aqui nitidamente a questão dos barramentos de luz para fazer a marcação, não só aqui na bancada, mas também lá atrás nos listros na parede. Mas olha o teto. O teto ele faz a indução com a sinuosidade, é o teto que nos convida a essa jornada. Ou seja, existem muitas formas de se aplicarem as técnicas e não quer dizer que obrigatoriamente a pessoa seguiu essa técnica. Ela pode ter feito, vamos chamar assim, numa proposição, e depois ela percebeu que isso poderia realmente conduzir as pessoas e talvez racionalmente ela não esteja aplicando a técnica. Por isso que eu digo que a neuroarquitetura não traz nada de novo, ela explica os processos. O que é, por que é, onde está e o que vai fazer, né? Mas como o nosso papel aqui, o meu convite feito pelo Michael era para que eu trouxesse, então, as técnicas, então aqui a gente já vê isso nitidamente aplicado aí. E se é a marca que eu pensei agora há pouco e falei com você, é realmente um convite para você, exato, isso conduz você ao longo dessa jornada, né, a jornada da experiência do produto, né? Essa ficou fantástica, nossa. Muito, muito. Cada espaço tem um convite diferente. E aí você vê a setorização da luz, você vê tudo acontecendo, né, que seria a parte técnica de iluminação junto com o Neurolight, enfim. Né? Perfeito. E agora a gente vai para um case aqui, Lori, que ele é bem diferentão, assim. É uma grife de luxo aí, mas... Agora vai me colocar em apuros?
Ah, ela é uma pop-up, né, que falam, né? Ela é temporária, uma loja temporária, assim, mas ela trabalha muito com o conceito, ela traz esse verde aí, ela pagina todos os elementos, a maioria dos elementos que a gente consegue ver. É. Aí a gente começa a perceber que a gente tem, ó o ponto focal que virou esse sofá, né? Então, olha que interessante. A, a neuroarquitetura, ela começa a nos trazer alguns pontos, alguns quesitos bem importantes. Primeiro, que quando a gente fala de experiência, a gente tem que entender para quem é a experiência. Muitas pessoas que estão aqui conosco agora podem estar dizendo assim: nossa, detestei. E outros podem dizer: caramba, que loja é essa? Eu moraria. Né? Então, assim, ó, a experiência ela é muito, muito, muito única. Porque nós trabalhamos com o campo cognitivo. O cognitivo é o que eu entendo por mundo, são as experiências que eu vivi, de que forma que eu as compreendi que ensinamentos isso me trouxe. E o que vale para o Lori não vale para o Michael, como não vale para qualquer um dos que estão aqui, porque cada um de nós vivemos uma vida e essa vida nos trouxe uma experiência. Mas é importante a gente perceber que quando nós estamos trabalhando para o público da experiência, não significa que essa experiência, por mais inusitada que ela queira ser, ela tem que ser uma coisa alucinógena. Então a gente pode perceber assim, ó, que o desafio e o cérebro humano ele é algo realmente incrível ser estudado. E eu lamento porque assim, porque a nossa vida é finita e eu gostaria muito de ver o que ainda vai ser feito daqui a 500 anos, a 600 anos com esses conhecimentos todos. Mas a gente percebe assim, ó, o que é esse espaço? Analisando rapidamente, de uma forma fria, enfim, pintou tudo de verde e pegou um sofá absolutamente comum, simples, e não pintou. Pronto. O sofá, ele grita ali no meio, ele é o foco da atenção, ele passa a ser um elemento extremamente caramba, né? Extremamente focal, e ele talvez seja a única coisa comum. Uhum. Então, quando a gente fala de experiência, a gente está trabalhando também com o que é a percepção de mundo do nosso público. E essa percepção de mundo, ela passa pelos campos sensoriais, né? E aí a gente vai falar nitidamente dos nossos cinco sentidos: a visão, o olfato, a audição, o tato, o paladar, enfim. Então, através da visão, a gente põe uma colorimetria única, tá tudo verde, e aí você põe um sofá que não foi. Esse sofá que a gente está vendo, ele é tão comum quanto o outro. Só que como ele está planificado, ele está chapado no todo, ok, ele faz parte desse verde aí, que agora já me acostumei a ver, já não me é mais tão impactante. Mas no Essa momento do questão impacto inicial, de você se conectar, né, com essa linguagem, eu acho que eles entendem isso muito bem, por isso que eles fizeram uma pop-up, né? Então, assim, é temporário. exato, É para você viver aquela experiência e depois chegar ali, de repente, ter amarelo, ter vermelho, ter azul, né? ou ter normalidade, Ou né? ter normalidade. É. Eu acho que não Porque vamos ter é muito tudo muito tempo, né? Mas temporal. vou colocar aqui uma pergunta. Temos apenas 5 minutos. Nossa, cara, voou. Vamos lá. Existe alguma relação dos tons e revestimento dos pisos para atrair a atenção do público? Existe Existe. algo que não deve ser usado. Bom, de novo a gente vai perceber assim, ó, quando a gente começa a falar de público-alvo, a gente vai entender que os públicos-alvos eles têm leituras dos espaços, né? Então, se eu estiver trabalhando para um público, vou chamar rapidamente aqui de uma forma muito superficial de clássicos e barrocos, né? Clássicos é aquelas pessoas que trabalham com menor carga informativa, elas preferem menor carga informativa. Barrocos, os que preferem maior carga informativa. Primeiro ponto, eu vou entender qual é o meu público, porque eu lançar algo que chame atenção, chamar a atenção de quem? E como chamar essa atenção? Porque eu posso chamar a atenção de uma forma negativa. Então, o que existe, voltando um pouquinho antes, eu sei que as pessoas sempre querem uma resposta precisa, mas no campo da neuroarquitetura isso não existe. Existe sim quem é o meu cliente e eu tomei a decisão, quero chamar a atenção dele. Perfeito. Como? E aí, então, a gente vai trabalhar com isso. Mas, para isso, eu precisei primeiro ter criado aquela persona. Então, eu passei pelo arquétipo,
eu entendi qual é o modo como ele se relaciona com o mundo, como que ele se apropria com o mundo, e aqui a gente começa a falar até de cognitivo masculino, cognitivo feminino, enfim. Então, vai muito. Então, assim, ó, não tem o certo nem tem o errado, tem o adequado para o que você quer naquele momento, né? Só que primeiro tem que ter conhecido o público antes. É como se eu dissesse assim, Michael, só para não deixar a resposta evasiva. Uhum. É como se eu dissesse assim, o docinho X é bom ou é ruim? Tem pessoas que gostam do docinho X, brigadeiro, é bom ou é ruim? Tendencialmente todo mundo gosta de brigadeiro, mas a gente pode encontrar alguém que não goste. Então, não dá para dizer que unanimemente no mundo todo mundo ama brigadeiro, né? Seria mais ou menos por isso. O brigadeiro se faz muito pertinente em alguns momentos, mas em alguns casos pode não se fazer, tá? Em um projeto comercial, como destacar o produto, aguçando a curiosidade do cliente? Bom, aí tem várias técnicas para isso, o visual merchandising usa muito. Então, a gente tem algumas técnicas, por exemplo, que podem ser utilizadas em processo de liquidação. E aí, quando a gente tem um público, não vou conseguir me aprofundar muito, mas quando a gente tem um público, por exemplo, tendencialmente feminino e tendencialmente abarrocado, a gente pode usar uma técnica, por exemplo, de cobrir as vitrines com papel craft, não deixar enxergar dentro da loja, né? Uma solução muito simples que aguça a curiosidade das pessoas. Nossa, o que que tem lá dentro, né? Então, são técnicas que a gente está bloqueando o movimento cognitivo. É um exemplo. A gente tem outros exemplos de trabalhar a questão das formas, né? Os cubos ou as esferas, para fazer isso também. Então, é muito comum a gente encontrar um objeto que ele é extremamente relevante perto dos outros, e aí ele está numa cúpula, ele está com uma luz muito localizada, ele está sozinho, então ele vira um objeto de desejo. E aí já tem de novo a questão do design emocional, enfim. Então, tem algumas técnicas para fazer isso. Não existe apenas uma, existem várias, em se falando de produto, é um alinhamento entre projeto e VM, que é o Visual Merchandising, porque ele sabe que ele vai querer trabalhar. Né? Michael, Ótimo. a gente não está em contagem regressiva aí? A gente tem uns 3 minutinhos. Antes Ah, de então tá. a última pergunta, Lori, para a gente fechar. Então, eu quero agradecer mais uma vez o pessoal que acompanhou a live, pelo tempo do Lori também. E é fantástico, né, pessoal? Tinha que ter algumas outras lives para a gente poder falar de tudo, né? Para o Lori poder nos passar todas as técnicas aí. Então, tem uma última pergunta aqui, Lori, que é Vamos lá. assuntos relacionados a essas técnicas. Sugestão de artigo, onde que ele pode se Tá. aprofundar. Perfeito. Então vamos assim. Se Deus quiser, muito em breve está saindo o livro. Aí no livro a gente vai ter tudo isso bem mastigado, falado de forma bem aprofundada e de uma forma muito prática, muito objetiva. É assim que se faz. Tem um capítulo até que a gente treina isso aqui que eu estou fazendo, que é leitura espacial, que a gente chama. Neste exato momento, eu indicaria como uma fonte confiável, eu vou digitar aqui o site da ANFA. A ANFA é a Academia de Neurociência para Arquitetura, tá? E lá tem vários artigos publicados. Ó, o pessoal da Espiralha aqui, a Catarina Macedo. Beijo, Catarina. A Só que é o gente... livro, Lori. Quando que sai esse livro aí? Tô Então, perguntando. Quando sai o o livro? livro... Pois é, o livro, eu vou colocar aqui o nome dele. Só um pouquinho. Tá aí o nome do livro, vai ser NeuroArc, que é o mesmo nome do selo, e ele vai ser Neuroarquitetura, Neurodesign, Neurolighting, e aí a teoria de Eiffel aplicada como proposição de prática projetual, que são justamente essas linhas que a gente falava, né? Mas no site da ANFA, que é a Academia Nacional Academia de Neurociência para Arquitetura, ela é a maior organização que a gente tem sobre neurociência aplicada à arquitetura hoje no mundo, lá tem muitos artigos publicados. Inclusive, estou muito feliz porque, junto com a Caroline Ogura, que você conhece, com o Maurício da Lastra, a pesquisa que deu origem ao livro foi aprovada pela ANFA para ser publicada esse ano no evento deles na Conferência Mundial de 2020. Então, eu estou mega feliz aí, um super projeto com a Carol, com o Maurício. A gente está dando pulos aqui. 40 segundos, então, Lori, para você passar Então, só agradecer, muitíssimo obrigado. Não, o livro não está disponível, mas fique acompanhando, porque a gente está terminando a editoração dele, mas estou rezando, assim, o mais ansioso sou eu, mas vai sair muito em breve. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos.
Se passou alguma pergunta que eu não respondi, por favor, @lori.cris, eu mando um direct e respondo com o maior carinho do mundo. Michael, obrigado. Despeça-se também para dar tempo. Eu que agradeço. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, Lari. Tchau, querido. Até breve. É.